Boa noite a todos. Então vamos começar aqui da questão, na aula de hoje, né? A gente vai começar pela questão 11, item C. Tá? Como eu falei para vocês, né? Quem não mexeu muito na lista, interessante é começar por essa questão, né? Que já envolve muitas informações que já foram vistas durante o semestre. Semestre não, é a unidade. Então, só relembrando, né, para fazer gráfico, então algumas coisas a gente vai precisar. Né? Vamos listar aqui as coisas. Né? Então, primeiro, vamos olhar o domínio. Segundo, não são todos, tá? Aqui tem restrição. Isso. Segundo, a gente vai olhar a paridade, né? Ver se essa função é par ou ímpar. Terceiro, a gente vai ver o que acontece se houver pontos de descontinuidade e os assintóticos. Quarto ponto. Deixa eu lembrar. As interseções e depois as informações que envolvem derivado. Né? Então, vamos colocar isso. Então, quarto ponto são as interseções. O quinto. Quinto ponto, a gente vai ver crescimento. Sexto ponto, extremantes. O sétimo, a cavidade. Acho que está faltando. Secção, crescimento, extremantes, ponto de flexão, isso mesmo. Cavidade, inflexão. Depois eu passo. Certo. Mas no caso aqui a ideia é os demais, tá? Quem não fez ainda, colocar.
Bem, então vamos aqui ao primeiro ponto, que é o domínio. Então, quem é o domínio da função h? Bom, no numerador não tem restrição nenhuma, tá? Você pode pôr qualquer número real aqui, que não tem problema. O problema é aqui, tá? Essa parte de baixo aqui não pode ser zero. Quando é que isso aqui é zero? Né? Quando x é 3. Então, meu domínio vai ser todos os reais que não sejam 3. Ou podemos simplesmente dizer reais menos 1. Tanto faz. Segundo ponto que a gente vai ver é a paridade. Né? Para ver a paridade, a gente faz o h de menos x e vê se é igual à expressão. Depois troca o sinal disso e vê se é igual. Então, trocando o sinal aqui, vai ficar menos x mais 1 e menos x menos 3. Quando eu fiz isso, né, não está igual. Né? Então vamos fazer aqui menos h de menos x. Isso aqui vai ficar igual. Aí troca no caso só isso, né? Vai ficar x menos 1. E aqui não troca, né? Fica aí dentro. Então, isso aqui não é h de x. Isso aqui também não é h de x. Logo, h não é par nenhum. Ok. Vamos agora para aqui tem um ponto de descontinuidade e verificar os assintotas. Então vamos fazer isso. Vamos ver o limite quando x se aproxima de 3, né, aí pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Então pelo lado esquerdo da nossa expressão, então isso aqui vai ficar x mais 1, x menos 3. Eu acho que aqui não tem que olhar. Tá. 3 está se aproximando, x está se aproximando de 3 pela esquerda. Ou seja, esses valores aqui que a gente está fazendo a aproximação são menores do que 3. Então essa diferença aqui, vou botar de outras cores aqui. No caso, isso aqui me indica que x é menor do que 3. E essa diferença vai ser menor do que 0.
Quando x está maior do que 3, aqui vai ser maior do que 0. Então essa parte de baixo aqui, ela está indo para 0. Essa parte de baixo aqui, ela está indo para 0. Sendo que ela está indo para 0 com valores negativos. E essa daqui não, está indo para um número. Deixa eu colocar. A parte superior, ela está indo para 4, né? Se aproximando de 4. Então 4 é positivo, dividido por uma coisa que está indo para 0, mais negativo, implica que isso aqui vai ser igual, mais ou menos dá menos 1, isso aqui vai dar menos 1. Isso. Tudo bem, perfeito. Fazendo uma outra aqui, né? Limite. Então, x se aproxima de 3, de x mais 1 sobre x menos 3. Aqui é pelo lado direito. Então, significa, essa informação significa que x é maior do que 3. Isso aqui, valores maiores do que 3, quando eu subtrair de 3, isso vai ser maior do que 0. E isso continua indo para 4. Tá? Fazendo para positivo, né? E mais com mais vai dar mais. Então, isso tem que mais aqui. E vamos ver aqui os assintóticos. Né? Aqui já é um ponto de assíntoto, também é um ponto de descontinuidade, sendo que a gente vai olhar quando acontece isso aqui. Vou fazer x ir para mais infinito e depois para menos. Tá? Para mais infinito, a gente vai ficar com x mais 1 sobre x menos 3. Aí, para a gente resolver isso, né, a gente coloca x em evidência, né? Então vai ficar x que multiplica 1 mais 1 sobre x sobre x que multiplica 1 menos 3x. Ok, aí quando eu aplicar o limite aqui, essa parcela aqui, ela vai para 0. Essa daqui também vai para 0. Então, aqui eu posso cancelar x com x. Isso aqui está indo para 1. Ok. E o outro, né, outro caso, x indo para menos infinito. Observando o procedimento, tá? Praticamente vai acontecer a mesma coisa, né? Porque quando x vai para mais ou menos infinito, aqui vai para 0, né? Aqui vai cancelar, então está indo para a constante u. Muito bem. Então já temos essas informações, agora a gente vai olhar as interseções. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, primeiro eu vou fazer x igual a 0 e ver quem é a coordenada y. No caso, o f do 0 vai ser é, 0 mais 1, 0 menos 3. Então, isso aqui vai dar menos 1/3. E agora eu vou fazer y igual a 0, né? No caso, f de x igual a 0.
e ver quem é x. Fazendo isso, a gente vai ficar aqui x mais 1 sobre x menos 3 tem que ser 0. Então, para zerar isso, não basta que esse seja 0. Então, isso aqui significa que x vai ser menos 1. A gente já tem aí os pontos, as intersecções, né? No caso é 0 e menos 1 terço. E menos 1 zero. Próximo ponto vai ser o crescimento. Tá? Então, para ver o crescimento, a gente vai derivar para ver o crescimento, a gente vai derivar e ver os pontos que isso aqui acontece. Tá? Muito bem, então vamos derivar essa função aqui. Tá? Para derivar essa função, aplica a regra do... Muito bem, Laura já fez aí, tá? Nós vamos aplicar aqui, né, a regra para vocês visualizarem como é que é o procedimento. Então fica assim, tá? Vamos escrever as duas leis aqui, mais 1 x menos 3, menos x mais 1 x menos 3, né? Regra do quociente, sobre a de baixo ao quadrado. Né? Então aqui deriva a primeira, aqui deriva a segunda. Ok. Então, isso aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. Essa derivada aqui vai dar 1, né? A derivada de 1 é 0. Então vai derivar só esse. Então vai sobrar isso, né? Então x menos 3. Menos, derivando essa, também vai derivar só o x. Né? A derivada da constante é 0. X mais 1. Então aqui os x vão se cancelar. Né? Porque aqui 1 é positivo e aqui vai ser negativo. Vai ficar menos 3, menos 1, menos 4. Né? Então, de fato, bate aí com o que o Lauro está mostrando para a gente. Então, menos 4 sobre x menos 3 ao quadrado. Muito bem. Aí, vamos aqui para a próxima página. Nossa derivada deu menos 4 sobre x menos 3 ao quadrado. Aí eu quero saber quando ela cresce. Então, para essa função crescer, ou seja, para ela dar um valor positivo, esse quociente tem que ser positivo. Né? Mas esse denominador aqui está ao quadrado. Aqui, a derivada da constante é 0. Tá? A derivada da constante é 0. Então, derivou só x. Aí, derivando x dá 1. Então, essa derivada aqui deu 1. E essa derivada aqui deu 1. Aí, depois só fiz operar. Tá? Aqui eu tenho x. Aqui eu botei menos x. Que vai dar 0. Aqui eu tenho menos 3. Menos 1. Menos 4.
E aqui eu só fiz repetir. Visualizou? Então eu tenho isso aí, essa expressão na hora que quiser. No caso, eu teria que ter isso aqui negativo, né? Para que isso se torne positivo. Mas isso aqui só pode ser positivo. Né? Então, conclusão, F não cresce. Em todos os pontos. Ou seja, para todo x, ela não cresce. Ela só pode decrescer. Então, segundo caso, essa expressão aqui, ela vai ser negativa, então, para todo x. Diferente de 3. Dá para falar isso, mas aqui, pelo menos em aula, e tudo vai fazer tudo, tá? Mas se ela só decresce, ou só cresce, né? Então não tem mudança, né? Quer dizer, não, mas isso pode, por exemplo, se eu tenho uma função assim, ó, esse trecho aqui, né? Se ela for só assim, nesse intervalo aqui, ela cresce. Então aqui tem uma inflexão. Tem que fazer o teste, né? Muito bem, então. Sim. Então, F, nossa desculpa, F decresce para todo x diferente de 3. Ok, agora, sim, então a gente já viu, inclusive não vai ter extremante, aqui não tem como ser igual a zero, então a gente vai ter que testar só, vamos só conferir. Já fizemos também, vimos onde ela cresce, onde ela decresce, agora vamos ver os extremantes, tá? Como eu disse, né, não vai ter extremante, então vamos logo para a derivada seguinte. Não existe x tal que a derivada, que é essa expressão aqui,
de zero. Então não tem extremante. Porque isso aqui não acontece. Não tem ninguém que zere isso aqui. Porque para zerar tem que ter uma variável no numerador. Deixa eu ver se a gente... Esse aqui foi o ponto 3. Esse foi o ponto 4, as interseções. Esse foi o ponto 5, crescimento. E esse é o sexto, né? Extremamente. Ok, então vamos para esse ponto de inflexão e concavidade. Então vamos derivar uma segunda vez. Aí derivando a segunda vez, como é que fica aqui? Vamos fazer. Então aqui vamos escrever, né? Vai ficar menos 4. X menos 3 ao quadrado, menos 4. Menos 4 vezes x menos 3 ao quadrado, sobre x menos 3 ao quadrado. Aí aqui deriva a primeira, aqui deriva a segunda. Muito bem. Derivando aqui a primeira, vai dar zero, né? Derivada da constante. Aqui, menos com menos vai ficar mais. Então isso aqui vai ficar igual. X menos 3 a quarta. Menos com menos aqui é mais 4. Essa derivada aqui, né, é uma composta. Então esse 2 aqui ele vai descer vezes essa função, né, quando eu derivo algo elevado a 2. Né, isso aqui é como se fosse um polinômio. Então o domínio se mantém, vezes a derivada da interna, que é a derivada de x. Tá? Isso aqui vai dar zero a derivada. Então vai dar 1. Né? Então isso aqui vai dar 8. Aí eu posso cancelar um desses, tá? No caso eu vou cancelar esse aqui com um desse. Então vai ficar x menos 3 a terceira. Aqui foi. Aqui é regra da composta. Então, exatamente. Isso aqui é comportamento de polinômio, né? O 2 ele desceu aqui, ó. Aí faz 2 menos 1, que dá 1 aqui. Então aqui é a derivada do polinômio. Vezes a derivada da interna, que vai dar 1. Aqui vai ser derivar só x. A derivada aqui vai dar 0. Muito bem. Aqui a gente vai ter que ver, para ver a concavidade e inflexão. Segunda derivada a gente vai ver se dá 0. Mesma coisa, né? Isso aqui não existe.
x, que torna a derivada segunda igual a zero. Mas aí a gente pode olhar, né? Quando é que isso aqui acontece. O x está ok, isso aqui é maior que zero, e o contrário. Né? Esse caso aqui, né? A concavidade vai ficar para cima. E o caso contrário, a concavidade para baixo. Então, vamos verificar aqui. Quando é que 8 sobre x menos 3 ao cubo é maior que zero? Como esse elemento aqui é positivo, para isso ser maior que zero, basta que isso seja positivo. Então, isso aqui significa que esse denominador aqui tem que ser positivo. Quando é que ele é positivo? Né? A função raiz é uma função monótona, tá? Então, se eu aplicar a raiz dos dois lados, a desigualdade aqui se mantém. E com isso, né, vai ficar x menos 3 maior que zero, ou seja, x maior do que 3. Então, quando x for maior do que 3, a concavidade vai ser para cima. É altura. Vai se manter a mesma coisa. Né? Bom, a derivada segunda vai ser menor do que zero quando x for menor do que 3, tá? Que é o caso contrário aqui. Isso. Aqui vai ser concatenado para baixo. Bom, então não tem mais informação, tá? Nenhuma das derivadas que a gente fizer, se a gente derivar de novo essa parte de baixo, ele só tende a aumentar, tá? Primeira derivada aqui. Primeira derivada aqui. Aqui era o termo ao quadrado. Derivou a segunda vez, ficou ao cubo. Então, a tendência é, todas as vezes que a gente derivar,
vai aumentar aqui, tá? E aqui as funções, quando a gente aplica a regra do quociente, né, elas são idênticas ao do denominador. Então, o que isso significa? Sempre vai ter cancelamento do numerador e do denominador, que são as mesmas, se você olhar. Então, isso significa que sempre vai ter variável no denominador e no numerador. Isso faz com que todas as derivadas, nenhuma delas você consiga zerar. E agora, vamos ao gráfico, né? Juntando todas as informações que a gente conseguiu reunir até o momento. Vamos colocar aqui os eixos. X e Y. Vamos lá para primeiro domínio, são todos os reais menos o 3. Então vamos colocar, aqui tem que ser aberto no 3, né? Deixa eu pegar aqui, botar uma escala aqui, 1, 2, 3, sendo que no 3 aqui é aberto. Então esse é o meu domínio, tá? Pode ser qualquer um, menos esse cara aqui. Ok. Primeiro ponto já foi. Segundo ponto, ela não é nem par nem ímpar. Então significa que o comportamento de um lado é diferente do outro, né? Ou seja, o que aconteceu aqui não vai ter nada a ver com o que aconteceu aqui. Terceiro, em torno do zero, né? Desculpa, em torno do 3, ele vai de menos infinito para mais infinito. Então vamos colocar isso. Pega aqui uma outra cor. Né? Então nessa linha aqui, né? À esquerda do zero. Aqui, desculpa, à esquerda do 3. A minha curva vai para mais infinito, né? Então, deixa eu só, vamos conferir os dados aqui. À esquerda do 3, minha função vai para menos infinito, desculpa. E um pouco depois do 3, ele vai vir lá do mais infinito, né? Então, vamos colocar essa informação aqui. Então, aqui ele está indo para menos infinito, né? Próximo do 3, pelo lado esquerdo. E ele vai vir aqui para do mais infinito. Um pouco depois do 3. Vamos ver mais. Quando a minha função for tanto para mais infinito ou menos infinito, elas vão convergir para 1. Então, vou colocar isso. Então, no ponto 1 aqui, vou colocar aqui o ponto 1. Vou colocar aqui uma linha mais clara. Aqui a gente já tem mais ou menos, já tem a ideia praticamente total do gráfico. Né? Quando o meu x for para mais infinito, tá? A minha função vai para 1. E quando eu caminhar para menos infinito, ela vai para menos 1.
desconsidere o momento do Parkinson aqui, tá? Mas é só uma ideia. Voltando aqui. Tá, e foi que a gente viu que não tem as interseções com os eixos. É em 0 e menos 3. Desculpe, 0 e menos 1/3. Aqui, esse ponto aqui é o ponto 0 e menos 1/3. Vamos ver mais aqui. Menos 1 e... Desculpa, menos 1 para x e 0. Que é isso aqui. Menos 1 e 0. Né? Essa daqui não intersecta o eixo x. Vamos ver mais. A minha função ela não cresce. Ela não cresce. Está aqui, ó, em todos os pontos. E ela decresce para todo o x, né? É diferente do 3. Então, de fato, é o que acontece. A gente pegar aqui, suponha que a minha bolinha é móvel, então se eu me deslocar aqui, ó, ela só vai descer. Vamos supor que ela foi para o inferno aqui, foi arrebatada para o céu, aí de lá ela vai continuar descendo. Então ela só decresce. Deixa eu ver o que mais. Aqui a gente viu que ela, antes do 3, com cavidade para cima, desculpa, quando é maior do que 3, quando é menor do que 3, com cavidade para baixo. E não tem ponto de inflexão, né? Não tem ponto que faz isso. Então, antes do 3, com cavidade para baixo, depois do 3, com cavidade para cima. Então, a derivada vai ser igual a 0 no limite, né? Se eu me deslocar aqui, a tendência é a minha inclinação ir para 0. Aqui também, se eu me deslocar aqui, a tendência é a minha inclinação ir para 0, mas ela nunca vai ser 0, tá? Mesmo no caso da exponencial, esses dois aqui. E é isso. Então, tá aí o gráfico da nossa função. Legal, né? Todos esses pontos aqui a gente tem uma ideia e a gente consegue fazer o gráfico. Então, ótimo. Que bom que clareou tudo. Na verdade, esse caso aqui, a gente percebeu, né, que como aqui tem uma descontinuidade, aí a gente foi olhar os laterais, né? Quando o meu domínio foi aquele lá à esquerda do 3, né, a minha imagem foi lá para baixo, né? E à direita a imagem foi lá para cima. Então tem um ponto, tem uma linha assintótica aqui, né? Como esse ponto aqui não está no domínio, só vai estar antes dele e depois, né? Por isso que a linha pontilhada aqui significa a descontinuidade, né? E os pontos de assíntota aqui, né? Assim como nesse sentido também, tá? Tem assíntota aqui
paralela a x, né, e tem a assíntota aqui paralela a y. Aí tem as duas assíntotas possíveis. Exatamente, é o domínio da função quem vai me dar esses possíveis pontos. Tá? Não necessariamente o domínio quando tem intervalos que não pertencem ao domínio ou pontos, é em cima deles que a gente tem que investigar. Então, o que acontece próximo deles? Tá? Porque se a gente não tivesse feito essa investigação, a gente não ia saber que elas iam, né, divergir para o infinito. E, aproveitando o ensejo, lá a gente chama pontos de descontinuidade, tá? Mas essa função aí ela não é descontínua. Aí eu pergunto, por que ela não é descontínua? Porque 3 não faz parte do domínio. Exato. Ela seria descontínua se eu fizesse assim, ó. Imagine que 3 não pode estar no domínio. Eu vou fazer assim. Então, eu vou definir esse ponto aqui como sendo a imagem do 3. Aí inserir ele no domínio. E inserir qualquer imagem para ele. Aí, aqui agora é descontínuo. Porque nesse ponto aqui tem um salto. Né? O ponto faz parte agora da função, tem um salto. Mas na função anterior, nessa no caso, do jeito que está aí, ela é contínua. Por quê? Ela é contínua à direita do 3, porque ela é contínua à direita do 3, né? Se a gente esquecer esse pedaço aqui, ela é contínua. E ela é contínua aqui também, à esquerda. Então, muito bem. O que temos mais para hoje? Sim, eu, por engano, coloquei a enquete de vocês até hoje, mas praticamente a enquete acabou. Né? Como é que a enquete é até hoje se o teste seria para hoje? E na votação, né, pelo menos que eu vi, ficou para terça de manhã. Aí eu pergunto a vocês, vocês vão precisar da aula na segunda? Porque tem segunda de manhã. Segunda de manhã tem aula, segunda à noite tem aula, e o teste é terça. Quer dizer, a gente terminou os exercícios, o que eu posso fazer é o seguinte, vocês disseram que não pegaram, né? Não todos, né? Mas, enfim, não é questão de cobrança, né? Mas cada um tem o seu tempo disponível para fazer. Né? Então, aí vocês vão ter um tempinho para resolver as listas e eu posso me dispor na segunda para tirar as últimas dúvidas. Aí eu pego a aula da noite para a FMC, a noite completa.
Ah, não, mas ficou. O teste, o trabalho de FMC ficou para segunda, não foi? Então eu posso ficar um pedaço para tirar dúvida, digamos assim, e boto o trabalho, por exemplo, de 7 às 8 eu fico à noite disponível para dúvidas, e o trabalho fica de 8 às 10, sei lá. Eu falei que hoje é aula de exercício. Aí vai ter aula de exercício segunda de manhã, depois segunda à noite, e o trabalho de vocês é na terça de manhã. Então, sendo direto, eu estava só questionando para saber se a gente podia encerrar essas dúvidas na segunda de manhã. Como o pessoal da FMC vai ter teste à noite, aí eu pegaria um pedaço da aula, que no caso a aula de vocês, né? Por exemplo, de 6h45 a 7h45, ficaria disponível para tirar as dúvidas de FMC e depois eles fariam o trabalho deles. E eu tiraria as dúvidas de vocês na segunda, pela manhã. Que aí é o tempo que vocês resolvem o resto. Trabalho para FMC, né? Para cálculo não. Cálculo fica a terça de manhã. Mas lógico, se suponha que eu estou lá trabalhando com o pessoal de FMC, ali na segunda noite. Aí todo mundo vai fazer o trabalho. Se alguém de cálculo quiser entrar, eu posso deixar em aberto também na segunda noite, até 10 horas eu deixo aberto, fico na sala aqui, integral, e vocês sempre tiram dúvida a qualquer momento. Né? Aí é com vocês. Porque vai que na segunda à tarde vocês resolvendo alguma questão, aí apareceu dúvida. Aí vocês tiram a noite. A diferença é que a prova vai digitalizar. Né? A prova não vai ser para digitar no celular, não. O teste que vai ser igual, assim, do mesmo formato.